Todo empreendedor é empresário, mas nem todo empresário é empreendedor. O empresário ele vai até onde o plano de negócio fala que tem que ir, até onde ele projetou e o que ele está atualizando. Mas saiu né, tem que implementar alguma coisa, tem uma tecnologia nova, eu já me perco se eu sou um empresário. Mas como empreendedor eu consigo ter essa resiliência. Né? Justamente, mudar, pivotar. Então, por isso que a gente foca muito nessa questão de vamos pensar muito no empreendedor, porque talvez esse negócio que nós investimos, ele não vai existir mais, mas ele tem a capacidade de criar outros a partir desse. E isso pra gente é muito importante. A gente, mesmo sendo talvez um colaborador, um seletista, eu tenho que ser intraempreendedor, eu tenho que ter a criatividade e inovação. Porém, aí entra na questão do trade-off, até que ponto eu posso também, porque você é seletista, você não tem talvez total autonomia. Por isso que eu vou muito pro lado de a gente tem que ser visto, não vai ter espaço para quem não for empreendedor. No mercado, qualquer mercado. Quem se limite só às suas funções ali, Justamente, né? Eu tenho que ser criativo, eu tenho que pensar em crescimento, eu tenho que pensar aquilo que hoje as startups de negócio, fazem, né? De vesting, de stock options, de ter participação, de entrar no risco. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é de mentor a investidor, como você pode acelerar empresas e startups. Para falar sobre o tema, eu estou aqui com uma pessoa que é um investidor, ele investe em mais de 20 empresas, não vou revelar ainda quem é essa pessoa, ele já participou aí de um programa de televisão avaliando startups, que é o Shark Tank. Ele vai poder falar um pouquinho das coisas que ele pode falar, ele vai poder comentar sobre isso. Eu estou aqui com o Fabiano Nagamatsu, seja muito bem-vindo ao AmplificaCast, Fabiano. Obrigado, Eric, obrigado pela oportunidade aqui de estar falando, contribuindo um pouquinho aqui, obrigado à audiência aí, espero poder contribuir. Com certeza. E se você quer aprender sobre startups, se você quer saber como que o investidor olha para startups, esse episódio é para você. E eu já te convido lá no nosso canal no YouTube, você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e lá no Spotify nos avaliar com 5 estrelas. Estamos com mais de 100 mil horas de visualização no AmplificaCast e eu te agradeço pela sua participação e por acompanhar o nosso podcast, que tem se tornado um hub aqui de informação relevante. Já o AmplificaCast já gerou negócios para os nossos convidados. Eu tenho certeza que esse canal é relevante porque ele tem ajudado as pessoas a aprenderem mais. Fabiano, cara, você sempre foi investidor ou você começou a trabalhar numa empresa? Qual que é a sua formação? Comenta um pouquinho aí da sua jornada, onde você iniciou. Perfeito, Eric, perfeito. Vamos lá, eu venho do interior de São Paulo, venho de uma família bem humilde. Qual que é o interior? Interior de São Paulo, próximo, na divisa com Mato Grosso do Sul, noroeste paulista. Nossa. Uma cidade de 9 mil habitantes chamada Palmeira do Oeste. Ah, Palmeira do Oeste. E em Palmeira do Oeste, então, poucas oportunidades ali, não tem faculdades, né, grandes indústrias ali, mas é mais voltada para o comércio e para o agro. E numa família bem humilde que nós tínhamos ali, eu, por necessidade, tive que trabalhar bem cedo, a partir dos 12 anos. 12 anos já? Isso, desde garçom, Nossa, história caixa. parecida, eu tive que lavar carro. Com 12. Para comprar o tênis, tive que lavar carro. Legal, Eric. Eu já trabalhei com lava-carro, oficina mecânica, elétrica, já fui eletrônica também. Que legal. E o meu primeiro serviço que eu tive ali, de carteira registrada mesmo, foi na área de fotografia. Eu até costumo brincar. Tirava foto? Justamente. Ou revelava? Revelava em mini labs. Na verdade, nós começamos você acredita que eu trabalhei no estúdio fotográfico em São Paulo que chama Paparazzi? Paparazzi. Eu ficava ali na Pedroso de Moraes, a gente revelava todas as fotos da editora Abril. Que legal. Nós ali atendíamos mais de 20 cidades, né, no interior de São Paulo. Aí eu já estava em uma outra cidade que é um pouquinho maior, 48 mil habitantes, cidade chamada Jales. E ali eu comecei, revelando um quarto escuro. Jales já é um pouco mais conhecido, né? Muito mais conhecido, porque está mais próximo de São José do Rio Preto, né, que já é uma cidade maior. Mas assim, estamos falando que 4 a 5 horas de São Paulo, né? Dá um pouquinho mais, umas 7 horas. 7 horas. Tranquilo ali, né? A pista tudo duplicado, então é interessante. E ali, nessa revelação, né, eu só consegui porque eu fiz um curso técnico, então não tinha oportunidade de fazer uma graduação antes, então eu fiz um curso, na verdade, do governo, naquela época chamava Cefam. Cefam era... De fotografia? Não, Cefam era um programa de magistério, você fazia primeiro, segundo, terceiro colegial, recebia um salário mínimo na época, mas para você estudar das 6 às 18. E depois disso eu pegava esse dinheiro e estudava de noite para fazer o curso de programação que eu fiz. Eu sou programador de simuladores de games e depois disso eu fui fazer graduação. Então sou graduado em administração,
Tenho especialidades em marketing, recursos humanos e atuação em finanças, um pouquinho mais de 10 anos em cada área. Tenho um mestrado também na área de gamificação e inovação. Legal. Né? Mas eu cresci profissionalmente em Jales. Legal. E assim, você falou da questão de trabalhar com fotografia, foi um mercado também que foi altamente transformado, né? Eu lembro que era comum as pessoas irem lá no estúdio, revelar foto, filme, aquela coisa toda, e a gente isso praticamente acabou, né? Acabou. E até revela hoje, ou se imprime muito pouco, né? Assim, das coisas digitais. Assim, tem alguma coisa mais de retrô, né? Que o pessoal tem trabalhado com câmeras, até mesmo algumas revelações instantâneas, né? Mas naquela época era um boom, né? Então muita gente queria revelar, e aí a gente também revelava muito para a polícia científica e tudo mais, né? Para revistas, então nós tínhamos muitas revelações. Eu costumo brincar aqui, né? Sempre, em todo lugar que eu vou, que japonês ou ele é fotógrafo, ou ele é feirante, ou ele é pescador, né? Pelo menos fui fotógrafo. Trabalhei bastante tempo. E desenvolvedor também, tem bastante japonês que desenvolve, né? Também. Legal. Mas eu queria muito fazer administração, não tinha condições financeiras. E que sempre quando você foi estudar assim, você falou que veio de uma infância humilde, né? Família humilde e tal. Sim. Sempre você teve que bancar os seus estudos? Como foi isso? Nesse caso, eu até deixei o ramo de fotografia por uma bolsa de estudos, porque senão eu não conseguia, tinha que gerenciar uma loja, já tinha crescido um pouco ali dentro, eu não poderia estudar. Então eu fui estudar, fazer administração, e por uma bolsa de estudos mesmo, e R$50 de ajuda de custo na época. Esses R$50 era para combustível. Como não tinha, eu usava isso para alimentação e outras coisas. Você sabe que nesse estúdio que eu trabalhei em 2003, a gente lançou o primeiro e-commerce de fotografia. Meu irmão desenvolveu esse e-commerce. Que legal. Que foi feito 100% em PHP e tal. As pessoas entravam no site, faziam o pedido e a gente revelava as fotos, entregava o pedido na casa, mandava um motoboy para retirar o filme, né? E entregava na casa do cliente. Isso em 2003. 2003, olha 2003. E assim, me conta um pouquinho, assim, quando você veio, quando você formou em administração, foi em São Paulo já? No interior de São Paulo também, né? Na cidade de Jales. Tudo em Jales. Tudo em Jales. O meu crescimento profissional, meu início profissional começou em Jales, né? Saí de Palmeiras. Eu posso até falar que foi em Palmeiras, porque ali fazia caixinha de uva, eu empreendi também ali, porque eu vejo que tudo é um processo de aprendizado. E a partir disso, né, do que eu trabalhei, seja garçom, seja chapeiro, fazendo caixinha de uva em oficinas, isso foi um aprendizado para mim. Tanto na questão de comunicação, de negociação, questões até mesmo de vendas, né? Então, todos os processos que possivelmente a gente tem muita dificuldade quando a gente começa uma faculdade de entender, eu já entendi um pouquinho na prática. Isso é muito bom, né? Até você trazer também um pouco essa visão, porque até comentando um pouco dessa sua experiência para gerações mais novas, que às vezes não enxergam naquilo que às vezes estão aprendendo como algo que vai levar ela para o próximo nível, para aquilo que ela deseja, né? Justamente, Eric, e o que nós estávamos até conversando agora nos bastidores, o que me preocupa hoje com o avanço da tecnologia, mesmo sendo da área de inovação tecnológica, é o quê? É essa ansiedade, né, talvez do FOMO, do Fear of Missing Out, né, de querer não perder a qualquer preço as coisas, né, e alocar a tecnologia sem ter uma certa experiência. A gente precisa passar por esse processo de aprendizado, mesmo que analógico, porque isso é o que vai marcar e vai nos direcionar o que é certo, o que é errado e aquilo que faz mais sentido para os nossos negócios futuros. E assim, eu sei que você não pode comentar muita coisa assim, específica, né, dos processos internos ali do Shark Tank que você comentou. Queria que você comentasse quanto tempo durou essa sua experiência. Ali avaliou-se muitas startups e isso te deu uma visão também te preparando para os negócios que você tem hoje, né? Perfeito. Eu já estava no Sebrae, então eu tive empresas no interior, eu deixei as empresas para minha família, vim para São Paulo, né? Fui concursado do Sebrae. No interior você tinha empresa do quê? Eu tinha era um depósito de gás. Tinha duas empresas de consultoria, uma de treinamento e uma para a área da indústria. Isso em Jales? Em Jales, né? Mas eu atendia ali pelo menos 20 cidades ali ao redor, né? Que só é uma micro-região. E quando eu passei no concurso do Sebrae para trabalhar na área de consultoria especializada, e eu fiz parte do avanço tecnológico do Sebrae. A agência que eu trabalhei de marketing já atendeu o Sebrae. Já atendeu? Que legal. Hoje o Sebrae tem terceirizado bastante coisa, né? Então, isso tem feito com que ele crescesse bastante em termos de tecnologia. Mas naquela época a gente começou com um projeto de consultoria remota no Sebrae.
E olha que interessante, o Sebrae atendia Isso era que ano, mais ou menos? Foi nos anos de 2010, mais ou menos, tá. já. Então, eles atendiam só presencial, nos escritórios regionais ou nos pontos de atendimento, em parcerias com a associação comercial, né, sindicatos, e eles queriam ampliar o número de atendimentos de consultoria e assessoria. E aí, o que aconteceu? Nós começamos esse projeto de consultoria por telefone ou por videoconferência. Olha que interessante. E isso aumentou tanto que o Sebrae cresceu mais de 1000% ao ano em termos de consultoria, de capilaridade, de atendimento. E isso, é claro, que volta tudo para a economia, né, para a sociedade. E a economia cresceu, né, então muitos lugares que eram muito remotos, que não tinham nem, talvez, acesso, né, a boas estradas, o Sebrae conseguia chegar pela internet. Então, outro ponto que também é interessante, Eric, do Sebrae, o último feito que eu ajudei a contribuir foi na faculdade Sebrae. Então, como educador, eu estou há 17 anos na educação 17 superior. anos. 17 anos. E no interior eu viajava mais de 500 quilômetros por semana para lecionar em 3 faculdades. Ah, que legal. Né? E aí, o que acontece? Sempre as áreas que você lecionava eram sobre negócios? Sobre negócios. Então, desde administração de projetos, produção, operações, marketing, recursos humanos, né, estratégia. Então, todas essas áreas era que eu sempre cobria. Você tem quantos anos? Eu tenho 43 anos. 43, legal. E aí, do Sebrae, eu já né, por conta de um comitê na Fiesp e tudo mais que a gente fazia parte, eles nos convidaram, né, estavam lançando o Shark Tank no Brasil, e aí falaram, olha, precisamos de alguns avaliadores, e aí eu entrei, então eu fiquei no Shark Tank as 7 primeiras temporadas. Legal. E aí você me pergunta, né, isso te ajudou? E muito. Com certeza, porque nós não só avaliávamos startups, mas empresas tradicionais. A gente sabe que o Shark Tank é um programa de entretenimento e olha que interessante, eles começaram a imputar desde o começo termos técnicos que todo mundo tinha que aprender, né? Um empreendedor, um empresário, ele tem que saber termos técnicos como CAC, né? LTV, valuation, né? Fluxo de caixa. Então, todas essas questões era um programa muito educativo. Sim. Ainda é muito educativo. Então, isso a gente acabava, na avaliação, até mesmo, de certa forma, educando os empreendedores, porque nós fazíamos a primeira triagem, para que depois eles pudessem ir para a gravação, né? Aqueles que passavam na triagem, eles iam ali para a gravação. E como é que é assim esse processo de... Hoje você atua como investidor, né? Investe aí em algumas empresas, quantas são? Hoje nós temos pela Austin Move, que é a última aceleradora que nós montamos, nós temos aproximadamente 20 startups ali 20 investidas. startups. Como é que começa esse... Você comentou até que eu vi um vídeo seu no LinkedIn, que você comentou que foi no evento Neon, e nesse evento, na primeira edição, você investiu ali numa startup que ela se chama Sim Saúde. E foi um encontro assim aleatório? Como que foi como que inicia esse processo, né? Você vai atrás, esses encontros acontecem quando você está no evento e conversa com alguém tem a oportunidade ali rapidamente de fazer um pitch, como que é isso? Bom, é legal que o Neon é o maior evento de inovação do Nordeste hoje, promovido pelo próprio Sebrae Nacional, em parceria com os Sebraes locais. E esse primeiro que aconteceu há 3 anos atrás foi em São Luís do Maranhão, né? Já era a 3ª vez que eu estava indo para lá, para palestrar. E além de dar a palestra, eu também ia avaliar startups. Por incrível que pareça, das startups que estavam ali, nós não tínhamos ali um matching, não deu matching. E aí, alguns pontos, alguns critérios que a gente coloca, né? Desde ser um SaaS preferencialmente, um B2B, que tenha um MVP validado. Mas uma outra chamou atenção porque, como eu estava ali e algumas pessoas já me conheciam, essas pessoas começaram a me procurar depois, ou no horário do almoço, ou depois, né, da feira, num happy hour. E aí nós nos ligamos à Ana, que é a Ana Lemos, que é a dona da Sim Saúde, e a história dela nos impactou muito, porque ela vendeu o patrimônio dela para que ela pudesse investir em startup. E é um ponto que a gente sempre coloca, e você pode ver nas gravações do Shark Tank, que é, tipo, você está acreditando no seu negócio, então você tem que estar full time no seu negócio. E ela acreditou muito mais, porque ela vendeu o único patrimônio que ela tinha para investir na startup. Para que, bom, é um risco total. Sim. E aí ela, de fato, colocou seu patrimônio ali e veio buscar uma primeira rodada de investimento. Né? Na verdade, acho que era uma ponte da primeira para a segunda rodada, porque ela já tinha recebido um investimento anjo anteriormente. E o que marcou muito? Esse senso de risco que ela tem. Sim.
né? Por ser Ou seja, não tinha plano B, era só o plano A. Plano A. Então, assim, se a gente como investidor tá vendo que ela tá arriscando tá com tudo... o corpo inteiro ali, justamente, né? Ela não, tipo, não teria outro meio. Assim, né? Outro meio de falar, não, eu cansei aqui, vou para outro lugar e o investidor perde o dinheiro. Não, e aí nós vimos isso, a capacidade de empreendimento dela, né? A visão empreendedora que ela tem também. Tá? É claro que daquele tempo para cá nós pivotamos bastante coisa. Vai ajustando, coisa né? Foi ajustada. Isso já faz quantos anos? Fazem 3 anos que nós investimos ali, né? E disso, ela hoje está aqui em São Paulo, né? A sede dela, da startup dela está aqui em São Paulo, já está crescendo, porque é um empreendimento que também tem impacto social, que é um outro ponto que a gente destaca muito, Eric. Nós investimos hoje, assim como fundos americanos, nós não somos um fundo, somos um veículo de investimento. Sim. Mas assim como fundos americanos e que europeus... Existem o quê? Pessoas e CNPJs por trás? Tem vários profissionais, né? Então são ou PJs, empresas que estão colocando ali no fundo, ou pessoas físicas, né? No seu CPF mesmo. Mas a gente vincula muito e a gente faz um benchmark muito forte com quem está lá fora. Qual que é a visão que eles têm? Então, a visão que tem para investir em boas startups tem que ter práticas de ESG. Tem que ter uma boa governança, tem que ter uma boa estrutura ou pensar em práticas para questões sociais e práticas para as questões ambientais também. E ela tinha isso. Já nasceu como uma empresa de impacto social. Por quê? Porque ela hoje faz todo um orçamento em segundos para pessoas que querem fazer cirurgias, qualquer tipo de cirurgia. Quantas pessoas estão na fila? Então ela consegue baratear e muito. Por exemplo, uma cirurgia que está lá custando talvez 300 mil, ela consegue fazer por 100 e pouco, talvez. Então essa condição... Que ela faz a consulta? Ela faz... o sistema dela tem inteligência artificial, busca, né, desde hospitais, profissionais, leitos que estão ociosos, né? Tipo... Então ela já faz a conexão e ela já entrega rapidamente. Né? Então isso, de certa forma... Você pode falar o site? Sim, com Y, sim e com N. SYN. Isso, saúde.com.br. Legal, isso. Depois a gente vai deixar aí nos comentários aí. E legal que nós temos ali, né, um cara ilustre, né, do Nordeste, que é muito conhecido, um cantor, Wesley Safadão. Ele é um dos conselheiros lá, um dos investidores também na Sim Saúde, um grande parceiro. Então, e ela começou a crescer no Maranhão, onde tinha muita cirurgia, foi já para outras regiões do Nordeste, hoje ela está aqui em alguns hospitais de São Paulo. Tem um também. plano de expansão territorial. Já. Sim, hoje ela está com mais de 10 hospitais. 10 hospitais? Isso. Então, vários médicos cadastrados também. Mas assim, a pessoa que quer fazer é legal você comentar como é de utilidade pública. Eu gosto bastante também dessa coisa do impacto social. Então, a jornada, por exemplo, o paciente que precisa de uma cirurgia, ele entra nessa plataforma e nessa plataforma ele consegue colocar ali o que ele pretende fazer e tal, e ela faz essa linkagem com Isso, já traz. E aí ela tem até a possibilidade de autofinanciar ali também. Então tem algumas FDICs ali por trás também que já falam, olha, dá para parcelar isso aqui em tantas vezes para você, com juro mais acessível também. Que legal, que legal. E assim, quando a gente estava comentando também aqui nos bastidores da questão da transformação relacionada à IA. E aí você comentou as questões relacionadas ao micro-SaaS, né? Que os micro-SaaS, em tese, em pouco tempo, eles vão desaparecer. Eu queria que você comentasse mais sobre isso, porque isso é uma discussão ampla ali no LinkedIn também, né? Que as pessoas falam muito sobre isso. E queria que você comentasse. Eu sou dessa linha das pessoas que estão falando que o SaaS, em algum momento, vai deixar de existir ou vai perder muita força no mercado. Né? O SaaS, para que a gente pode entender, que é um serviço, o as a service, que a gente tem produtos de prateleira. Então a gente pega essas grandes empresas, elas mesmas já estão moldando os seus produtos. Por quê? Porque com a inteligência artificial e essas novas tecnologias emergentes, a gente vê que as pessoas forçam o comportamento do profissional como usuário a querer algo mais personalizado. Não, eu não quero comprar um sistema grande, robusto assim, eu quero algo que seja personalizado para mim. E a partir do momento que eu começo a personalizar, eu tenho setups. Então, não faz muito sentido eu querer cobrar o setup muito, talvez, de uma recorrência. E o setup pode ser uma micro recorrência. E você sabe até eu estava comentando com você que eu não sou desenvolvedor, sou formado em tecnologia, pós-graduado em tecnologia, mas minha área sempre foi arquitetura de rede e tal, cloud. Não sou desenvolvedor, não sei fazer código.
E hoje eu faço código utilizando ali o ChatGPT, utilizando algumas ferramentas do Google JavaScript e consigo fazer integrações entre sistemas. Aí, testando também uma outra stack de Lovable, o GitHub e Vercel, eu comecei a desenvolver uma wiki própria para nós aqui, para Amplifica Digital. Então, você vê que o poder que a tecnologia ela acabou me trazendo, mesmo eu não sendo um desenvolvedor. Então, acho que isso vai um pouco com a linha que você está falando, né? À medida que as pessoas começam a querer a desenvolver os seus próprios aplicativos, elas demandam menos de uma assinatura de um SaaS no futuro, né? Perfeito. Isso é um ponto que entra a questão, né? Talvez a gente já está vivenciando a era do micro SaaS, que possivelmente não vai persistir muito também. Você conhece o Bruno Okamoto, lá do MicroSaaS? Sei. Então, o MicroSaaS, eu acredito tem uma comunidade de MicroSaaS. Não vai crescer muito. Talvez o MicroSaaS possa ser substituído pela questão do que nós estamos falando, de parcelamentos dos setups. Né? Porque vai ser tudo personalizado. Então, se eu tenho uma base boa, modular, que é a maioria das programações estão hoje modulares, eu só aloco o que eu preciso e eu personalizei e crio aqui um MicroSaaS para que a gente possa ter um LTV mais curto ali. Sim. Mas o que você colocou é um fator muito importante também, né, quanto à questão de eu não precisar de ficar ali refém de um bom desenvolvedor ou de desenvolvedor de uma forma geral, que isso inflacionou muito o mercado. A gente pode ver as grandes Big Techs, há uns tempos atrás, fazendo os seus layoffs. Né? Nós podemos ver que aquele profissional que saía de uma empresa para trabalhar para uma empresa americana, uma empresa europeia, ganhando em dólar ou em euro em casa e muito bem, isso já está acabando. Por quê? Porque nós estamos com a era do low-code e no-code. Então, com a inteligência artificial, ela mesmo já consegue programar para a gente de uma forma muito mais personalizada também. Então, esse mercado, por isso que a minha preocupação inicial, quando falei para você sobre a aprendizagem experimental. Eu preciso passar pelos processos, por quê? Porque qual que é o cargo que vai mais, os cargos, as posições que vão mais se destacar? De diretoria, de gerência, coordenação, talvez no máximo supervisão. Mas para que você chegue a esses cargos, você tem que ter uma experiência. E muitas das experiências não é só tecnológica, experiências analógicas mesmo. Né? E eu vou fazer uma analogia bem simples aqui. Você, nós temos praticamente a mesma idade. Nós passamos a ler, escrever, nós copiamos muito, estudamos, lendo. Isso são princípios da memorização. Eu fiz memorização em 96 e isso é um princípio. Quanto mais você documenta... Por isso que eu escrevo aqui. Justamente. Você está falando, eu vou escrevendo aqui porque é uma forma de eu memorizar o que você está falando. Nós falamos no começo, você escreveu e você lembrou de uma coisa que você não estava lendo, você lembrou porque você escreveu. Isso reforçou a sua memória. E aí, essa nova geração Z, nativo digital, por exemplo, Alpha, é a geração que pouco importa para isso. Com essas atividades. Não, porque isso aqui eu vou perder tempo. Não é perda de tempo. Isso aqui, de certa forma, vai dar uma base, porque muitos querem crescer rápido, querem performar, querem faturar a qualquer preço, e esse crescimento rápido, assustador... atropela algumas etapas, né? Justamente, por meio da tecnologia, vai atropelando, deixando algumas etapas que você não tem a base de experiência. Quando isso desmorona, você não tem o quê? Aquela experiência, você não tem a base. Porque você nunca fez, você não teve a experiência. Por isso que quando a gente olha para o mercado de startup, o The Lean Startup do Eric Rice, a gente vê muito o quê? Erre rápido para ser mais barato, mas o errar faz parte do processo. Eu só sei o que é certo quando eu entendo o que é errado. Outra pessoa pode errar no meu lugar, mas se não, eu que tenho que errar, mas eu tenho que errar rápido, porque aí eu envolvo menos recurso financeiro, recursos tecnológicos, humanos, principalmente no nosso tempo. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora.
E já aconteceu assim, por exemplo, de você investir em empresas e a empresa, o negócio fechar assim, porque não ia para frente? A princípio você acreditou na ideia, porque é legal falar das coisas que estão dando certo, né? Sim. Mas tem coisas que dá errado, né? Sim, várias empresas que nós investimos que, de certa forma, elas fecharam. É um investimento de risco, é mais do que bolsa de valores, e nós perdemos o dinheiro. Sim. E normalmente, assim, hoje, quando você fala de investir em SaaS, você olha, por exemplo, a gente falou do micro SaaS. Envolve alguma categoria quando você... Não, isso aqui tem que ser um SaaS que atende determinado segmento. Você já olha um pouco para o futuro dizendo isso aqui não vai morrer, isso aqui vai morrer. Você consegue ter essa linha de pensamento? A gente investe em termos de segmento e setor, nós somos bem agnósticos. No começo, nós investimos até em alimentação, né? Investimos até em B2C também, tá? Mas, assim, a gente foca... O que paga a conta é o B2B. Mas é o B2B que paga, que tem o volume, porque o B2C precisa ter muito volume, né? No Justamente. B2C. No B2B você faz uma venda menor, uma venda com um ticket maior, né? Em ciclo de vendas um pouco mais longo, mas o ticket é maior, né? Isso. No B2C tem que ter uma escalabilidade muito alta ali, então tem que ter um sistema muito bem ajustado para que isso possa escalar em curto espaço de tempo, né, para popularizar. Mas a questão de investir em SaaS, por exemplo, vai além disso. A gente foca muito naquele empreendedor que, de certa forma, ele tem uma autonomia, ele tem uma criatividade, inovação, que ele tem a questão da resiliência. Né? Eu costumo falar, quando eu mentorava e dava consultoria pelo Sebrae, a gente atendeu vários gringos. Na pandemia de 14 a 17, na pandemia, na crise, né, de 14 a 17, nós atendemos pessoas ali de fora do país que falam assim: eu não acredito que o Sebrae dá um serviço de consultoria de graça. A gente fazia muitos planos de negócio, análise de viabilidade. A gente fazia assim, e olha que interessante, vocês fazem isso. E aí um gringo falou para mim assim: você sabia que eu já estive no Brasil, em outros países, e, cara, se você é empreendedor e sobrevive no Brasil, você empreende em qualquer lugar do mundo. Então, olha que interessante, por isso que dá muito certo o ecossistema de startups no Brasil. E aí essa vertical a gente não abre mão do cara ser mais do que um empresário, um empreendedor. Então é um tipo de comportamento que a gente analisa muito, mais talvez do que a escala e tudo mais. Por quê? Porque se eu analiso um modelo de negócio, um modelo de receita, isso aí vai acabar, como nós estamos falando agora, do SaaS, talvez um tempo não ter tanta força. Sim, mas no caso a resiliência, né, e a visão empreendedora faz o cara se perpetuar, né? Perpetuar por quê? Porque a partir daquele problema, ele pode criar diversas soluções. Por isso, aquela frase de não se apaixonar pelo produto que você está criando, mas pelo problema que você está resolvendo. Por isso que é até engraçado você falar isso, né? Porque as coisas, elas vão... À medida que você vai empreendendo, você não sabe tudo que você vai encontrar pela frente, né? É isso aí. Aí você começa a encontrar vários desafios, percalços, você precisa mudar, né? Então... E aí, por isso que faz muito sentido, né, essa pivotagem que nós falamos dentro do mercado de startups. É sempre necessário. Eu falo assim, eu como empresário, empreendedor, eu fico sempre olhando o que está acontecendo de novo, as novidades. Então, por exemplo, fala-se muito da IA, então estudo bastante sobre isso, sabe? Final de semana e tal, estou sempre aprendendo, estou sempre testando, estou sempre validando, porque eu entendo também que as coisas, elas mudam, né? Principalmente no nosso segmento de marketing, as coisas estão mudando assim abruptamente. Se a gente pegar gerações anteriores, como a geração X, bem antes, a geração X que nasceu ali por volta da década de 80, ou um pouquinho antes de 80, a gente vai entender... Meu irmão é empreendedor da geração X. Ele nasceu em 79. 79. Talvez ele tenha... Nasceu na X, mas tem a cabeça de Y, né? Se você quiser conhecer o Rodrigo, ele tem um software que roda... É bem nichado para a indústria farmacêutica. É uma plataforma de Big Data e IoT. Ah, legal. Ele vendeu a empresa dele há 5 anos atrás para um grupo italiano com capital aberto na bolsa italiana. E agora, esse ano passado, ele recomprou a empresa e conseguiu ficar com 100% do software, né, do SaaS, Sim. E atendendo a indústria farmacêutica. Legal. Então, é um mercado bem nichado também. Falando de geração, a gente pode ser da X, por exemplo, minha esposa é da geração Y, nasceu na geração Y, mas tem a cabeça, o comportamento de geração X. Pensa numa aposentadoria, pensa numa estabilidade, não quer correr muito risco. E isso tem a ver com o perfil DISC também, né? Conforme, né? Quem é muito conforme está olhando essas coisas. Né? Justamente. E aí, quando a gente pensa nisso, Eric, o importante é você sempre ter aquela questão do senso de risco. Hoje, empreender de fato, e eu falando empreender, não criar empresas apenas,
Porque eu falo que todo empreendedor é empresário, mas nem todo empresário é empreendedor, né? Do senso de risco. O empresário ele vai até onde o plano de negócio fala que tem que ir, né? Até onde ele projetou e o que ele está atualizando. Mas saiu, né? Tem que implementar alguma coisa, tem uma tecnologia nova, eu já me perco se eu sou um empresário. Mas como empreendedor eu consigo ter essa resiliência. Né? Justamente, mudar, pivotar. Então, por isso que a gente foca muito nessa questão de vamos pensar muito no empreendedor, porque talvez esse negócio que nós investimos, ele não vai existir mais, mas ele tem a capacidade de criar outros a partir desse. E isso pra gente é muito importante. Isso e dá pra perceber, né? Quando você encontra uma pessoa assim, né? Que tem essa veia assim, né? De construir coisas, né? De vencer os problemas, as dificuldades. É interessante. E aí quando você... Dessas 20 empresas, assim, o ciclo delas junto com vocês, elas ficam o quê? 3 anos, 4 anos, 5 anos? Qual é o tempo de vida, assim, já da mais antiga que está com vocês lá? A gente está completando agora no final do ano 4 anos. Tem alguns que ainda continuam conosco, né? Dessa última aceleradora, né? Quando eu saí do Sebrae, eu saí para montar aceleradoras, né? Tive é tipo uma Venture Builder? Isso, como se fosse como antigamente uma Venture Builder, mas eu costumo usar uma expressão um pouco mais sofisticada ali, não só para falar que é diferenciada, mas é porque envolve programadores de fato. Nós temos equipes de programadores espalhados pelo Brasil. A primeira aceleradora que eu montei foi no Mato Grosso do Sul, com uma faculdade que está presente em 15 países. Então, eu já era professor lá também, fui para ser diretor de inovação. Né, quando eu saí do Sebrae, por uma questão até mesmo pessoal, familiar, né, nós tínhamos perdido alguns filhos na gestação e essa nós queríamos ir mais para o interior. E no Mato Grosso do Sul ali, a segunda maior cidade, Dourados, nós acabamos ali então montando, né, uma aceleradora depois da diretoria de inovação. Falei, não, tem que pivotar. No ano seguinte que eu estive lá, falei, vamos pivotar para uma aceleradora, que tem muita oportunidade. E aí foi quando nós transformamos todos os TCCs em bancas de startups. Então eles, né, muito me emociona porque tinha meninos simples ali que, por exemplo, mesmo que veio de programas do governo como Centelha, receberam na banca lá R$60 mil. Depois que ela terminou o TCC, você recebeu um investimento. Então peraí, você transformou esses TCCs em bancas de startups. Bancas de startup. Né, então, E isso virou uma aceleradora. Uma aceleradora. E vocês investiam nessas empresas que vocês acreditavam. A gente buscava investidores, porque ali a gente só acelerava. Então, por exemplo, você tinha uma ideia validada, mas um projeto validado, um MVP validado, você chegava manualmente, né, claro, você chegava, olha, eu tenho um restaurante, alguma coisa, eu quero validar esse aplicativo. Né, eu quero desenvolver esse aplicativo. Então, nós entrávamos com gestão de produto, gestão de marketing e a parte de desenvolvedores. E aí, a aceleradora sempre tinha uma partezinha ali. E a gente ajudava a impulsionar essas startups. Então, ali nós ficamos mais de 25 startups passaram por lá, no Mato Grosso do Sul. Aí depois, montamos com uma holding no Mato Grosso, em Cuiabá, na pandemia. Essa era totalmente online. Não avançou muito, né, por conta, né, de estratégias da própria holding. E nesse tempo, depois da pandemia, voltei para cá para montar a aceleradora Austin Move com a Austin BMW. Para São Paulo. Justamente. E dali nós já fizemos, nesses quase 4 anos, 2 M&As. Então nós fizemos o M&A da Austin Games, que hoje está em João Pessoa, né? Então ali é o nosso polo, a aceleradora de games com Web3, com blockchain. Com blockchain. Isso, então nós hoje miramos muito o mercado internacional. Nós somos a primeira aceleradora de games da Monbeans, por exemplo, que é uma grande plataforma de blockchain internacional. Né? Nós somos o primeiro brasileiro de games a estar com eles, a ser investido por eles. Legal. Né? E ali, então, trata muito em dólar e tudo mais. Aí nós temos também a Austin Invest, que é uma plataforma de investimentos, que está conosco aqui em São Paulo também, no mesmo lugar que a Austin Move, e é uma plataforma que começou, olha que incrível que pareça, né? Como uma startup, mas não para startup. Ela começou para franquias. Então nós trazíamos franquias, pessoas que queriam investir em franquias, para fazer um equity crowdfunding. Então aí, quem quer dividir aqui, aí as pessoas iam colocando cotas, e aí o interessante de tudo isso é que todo mundo que investe um pedaço numa franquia que vai abrir, ela tem um pagamento de dividendos, diferente de uma startup, que é totalmente risco. Então, a partir do momento que começa a ter lucratividade, trimestralmente, semestralmente, por exemplo,
os investidores começam a receber, né? É um contrato de SCP e tudo mais, né? Um SCP. Isso. E aí, para as startups, nós abrimos também. Então, a Austin também investe em startups e no mercado imobiliário, que está crescendo muito. Sim. A gente teve um cliente, que é uma empresa chamada AP11, que eles foram comprados pelo Santander. É uma PropTech. E aí, na época, a gente ajudou a estruturar todo o lançamento dessa startup e tal. E o Leonardo e o Marcelo vieram já aqui no AmplificaCast. Depois eu vou mandar o link, posso até conectar você com eles. Porque eles abriram agora uma Venture, não sei se é Venture Design. Eles também têm os desenvolvedores por trás e investem, escolhem alguns projetos específicos. E a gente acompanha bastante essa questão do mercado imobiliário, né? Porque... Legal. E a gente vê, né? A gente agora, na aceleradora Austin Move, nós começamos a colocar também a parte de estrutura comercial. Porque mais do que dinheiro, a gente identifica no mercado, no ecossistema de startup, que as pessoas têm dificuldade de vender o seu produto. São muito criativos, inovadores. Às vezes, muitos deles são programadores, têm visão de produto, mas porque a área comercial não é fácil. Não é fácil, justamente. E aí a gente tem um time que já entende de tecnologia para fazer esses tipos de vendas. Que legal, porque isso, né, o empreendedor, né, tem que vender também. Não adianta só construir as coisas, né? Se justamente. Não vender... E aí a gente quebra todo aquele estigma do empreendedor ser apaixonado pelo produto, né? E a gente acaba desconstruindo isso para que a gente possa fazer com que ele se torne um vendedor também. Não somente da solução, mas da sua marca, do seu conceito, daquilo que ele tem de propósito. E como que funciona assim, essa dinâmica? Depois que a empresa ela entra lá, a startup ela entra com vocês, aí vocês vão assessorando também essa empresa, sim, né? O Smart é muito importante. No ciclo de duração ali, de ciclo de vida dessa startup. Aí são encontros mensais, quinzenais, como que é essa dinâmica? Assim? Depende muito de cada startup e da necessidade. Tem startups que tem um ciclo muito mais longo, a cada 30 dias, não passa disso, né? Evidentemente que no começo, as primeiras startups que nós investimos, nós não tínhamos muita estrutura, né? Até por uma visão um pouco tradicional também dos mantenedores, a gente não tinha uma estrutura de tipo vários mentores. Era só eu como mentor, né? De mercado já, então eu mentorava e a gente investiu um maior número de startups foi no começo. Agora, nessas últimas que nós investimos, eu acompanho muito de perto. Então, pelo menos umas 5, 6 que já estão performando, que já cresceram algumas mais de 2.000% em menos de 6 meses, a gente tem trabalhado ali uma coisa recorrente. Então, algumas eu atendo semanalmente, que é muito necessário, outras a cada 15 dias, mas não passa de 30 dias. Quando você fala assim desses crescimentos, o que você está... A empresa que ela já saiu do break-even ali, ela já está dando lucro? Já está dando lucro, já bateu o ponto de equilíbrio e está avançando muito. Né? Algumas já estão mirando questões de M&A, mas não conosco, né? Mas com o mercado, por exemplo, financeiro, mercado de saúde. Então, nós temos várias startups ali performando bem. Então, legal. Queria que você entrasse nesse assunto que a gente estava falando no começo, que é nos bastidores da inteligência artificial. Hoje, assim, o que você olha, assim, você como investidor, olhando para a visão de futuro, o que você está enxergando, assim, o que vai acontecer nos próximos meses ou anos? Vou falar mais do que como investidor, mas como professor, né, de MBA. Você comentou também que você é professor da XP, né? Educação. E ali você dá aula para... Só para executivos. Executivos de grandes empresas. Isso. Que vendem os SaaS tradicionais. Vendem SaaS, né? Tem de diversos, né? Tem de executivos de mineradora, né? De grandes áreas, né? É presencial ou online essas aulas? É online esse. E aí, nesses encontros... O network seria mais proveitoso se fosse presencial. Presencial. Né? Não, mas a gente tem a oportunidade de depois sempre estar falando com muitos deles, né? A gente tem alguns workshops também na XP. Mas hoje eu já lecionei na FIA USP bastante tempo. São aulas ao vivo ou gravadas? Oi? São gravadas? Ou essas começa a gravada, né? E depois tem o ao vivo, os encontros ao vivo ali. Mas hoje estou em algumas universidades do interior de São Paulo, né? Que eu não deixo a minha raiz. Então, em alguns MBAs, na XP Educação, na UOL EdTech também, que é parceria com a FAP, né? Mas... eu dou aula de inteligência artificial, de fundamentos ali, e o que eu quero sempre no começo é quebrar.
Porque todo mundo fala, poxa, agora eu vou com essa disciplina ou com esse curso que eu estou fazendo, a minha startup não, minha empresa vai sair para um outro rumo, eu vou exponencializar, tudo. Eu falo, não, acredito que não vai ser assim, dessa forma, né? Por quê? Porque tudo que nós falamos de tecnologia, ela nasce no comportamento, são nas pessoas. Então, a partir do momento que você não mudar o seu comportamento, você pode implementar qualquer tipo de tecnologia emergente que não vai funcionar. Sim. Então, a gente acaba trabalhando um pouquinho dessa contextualização também, porque muito se fala da inteligência artificial, mas a inteligência artificial existe mais de 50 anos. E a gente pode pegar e falar assim, cara, mas nasceu agora dos anos 2010, 2020, 2023, com Sam Altman. Que foi democratizado. Assim, justamente, principalmente pelo ChatGPT. Sim. Né? Mas já existia. As redes sociais já nos monitorávamos com a própria inteligência artificial e tudo mais. Né? O que foi agora é fazer com que as pessoas tenham mais acesso. A minha preocupação é que as pessoas têm muito mais acesso e facilidade e pouco entendimento. Eu faço, mas como que você... a inteligência fez. Mas você não consegue avaliar criticamente o que ela está te entregando, né? Saiu uma pesquisa agora recentemente... entra um pouco o que você falou da experiência, né? Da vivência, né? Saiu uma pesquisa recentemente no MIT... com 54 pessoas que foram colocadas ali nesse experimento. Por um determinado tempo, eles tinham que fazer atividades analógicas, uma parte analógica, e outro grupo de pessoas foram fazer a partir do ChatGPT, né, ou por qualquer outro agente de inteligência artificial ali. Foi pesquisado e foi entrevistado. O pessoal que fez analogicamente, que demorou, é claro, muito mais. Esses outros faziam em segundos ou minutos e tinham um tempo ocioso ali. Esses que fizeram analogicamente, eles tinham um poder de memória muito mais amplo do que os demais e um poder de criticidade. Ou seja, eles sabiam analisar se aquilo estava certo ou errado ou se poderia aprimorar aquilo lá. Foi trocado depois. Então, quem fez analogicamente fez com o ChatGPT e quem fez ChatGPT foi fazer analogicamente. Ainda assim, aqueles que começaram analogicamente e performaram melhor. Rápido, né? Então, assim, aí eu trago a questão, né? Eu já vinha falando isso, a pesquisa veio para comprovar. Nós precisamos de uma base. Não adianta nossos filhos, nossos netos ali utilizando o celular, né? Eu brinco muito, a minha filha, mulher fala mais rápido, né? Antes de completar um ano, ela já falava um pouquinho. E aí ela usava celular, ninguém nunca explicou para ela um touch, ou melhor, né? Para a gente aprender tecnologia, a gente tinha que fazer curso de computação antigamente. Ela já sabia usar joguinho, ela zerou vários joguinhos com 2 anos. E aí ela já sabe ler e escrever, desde os seus 3, 4 anos, e recentemente eu peguei ela várias vezes fazendo pesquisa, mas aqui com o áudio. Eu falei, não, você vai digitar aqui. Vou escrever, vou mandar um recado para a mamãe. Falei, beleza, digita aqui. Para estimular justamente, porque daqui a pouco eu não sei nem regras de gramática, né, de sintática, não sei fazer um cálculo, porque hoje eu pego um telefone, eu escrevo ou eu narro, ele já aparece o cálculo, e não é assim. Né? Então a gente precisa passar por isso, porque senão a gente vai ficar uma sociedade oca. Onde eu consigo muito mais rápido as coisas, só que a partir do momento que eu tenho que seja crítico nisso, isso está certo ou não, eu não sei, eu não tenho essa criticidade, e aí quando eu volto para trás eu não tenho nada que sustenta isso. Assim é para as empresas, por isso que quando a gente avalia uma startup, e a gente tem uma vertical agora só para investir em startups de inteligência artificial, que tenha base em inteligência artificial ou blockchain. Nós analisamos muito bem de que forma foi construído, como se chegou àquilo e se de fato faz sentido, porque às vezes eu coloquei inteligência artificial e não faz sentido para eu escalar aquele negócio. Sim. Então, às vezes não é o relevante, né? Justamente. Para fazer crescer, né? Eu só entro na hype, que é o que muitas pessoas estão muitas fazendo. marcas hoje já têm feito isso, né? Tem acrescentado a palavra IA no final. Simplesmente para eu estar participando desse momento. Legal. E assim, você falou dessa questão das pessoas passarem pela experiência, mas o que você acredita assim, que vai ser um soft skill que vai fazer a diferença nos profissionais, nos empreendedores do futuro? Eu vejo que
até bem antes eu já lecionava na faculdade falando que quem trabalhasse com ciência de dados, né, soubesse interpretar, porque dado o computador traz correlação. Sim. Eu aprendi muito de aceleradora, porque lá no passado, quando eu troquei minha carteira por uma bolsa de estudos, eu fui montar a empresa júnior. Uhum. E aí eu aprendi a fazer tabulação. Eu aprendi estatística, que eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi estatística aplicada, avançada, porque eu fazia pesquisas eleitorais. Eu não podia assinar, eu não era estatístico. Mas eu aprendi a fazer isso, pesquisas eleitorais, pesquisas de campo. Pessoas que sabem interpretar números, pensando do ponto de vista estratégico, sempre vão ter um lugar em qualquer tipo de empresa. É aquilo que eu falei para você no início. Não é um bom profissional operacional, esquece. Os serviços operacionais eles vão acabar, porque a máquina vai fazer isso. Vai ser automatizada. Lá em 2006, a gente... É uma coisa que eu sempre falo aqui com o time, né? Eu falo, não toma nenhuma decisão se você não consegue analisar os dados antes de tomar a decisão. Porque a execução, você delega para uma IA, uma pessoa faz... Mas você analisar a base de dados para você, então, criar algo, quando você tem a certeza do que você quer fazer, é muito melhor, né? Perfeito, perfeito. Por exemplo, né, e isso vem já lá do passado, tá? O cara que ganhou o primeiro prêmio Nobel da Economia, Herbert Simon, ele fala da tomada de decisão, que nós somos racionalmente limitados. O que complementa isso pode ser a tecnologia de hoje. A tecnologia vai nos complementar, mas quem vai pensar criticamente para aquele momento somos nós, na racionalidade limitada. Eu costumo falar que, e tem uma pesquisa, inclusive, Eric, que saiu também sobre, com o avanço da tecnologia, sobretudo inteligência artificial, vai sobrar mais tempo. E isso é fato. Não, até no documentário do Bill Gates no Netflix, ele fala sobre isso, né? Ele tem um comentário ali, uma visão sobre o futuro, sobre as IAs, e ele fala sobre sobrar tempo, que as IAs vão fazer parte do trabalho e o ser humano vai ter mais tempo. E aí nós temos duas saídas. Ou aproveitar para outras questões, que é o fruto dessa pesquisa, ou a gente querer enriquecer mais. Ou querer falar assim, sobrou mais tempo, agora eu vou fazer outro serviço. Sim. Tem uma pesquisa que saiu recentemente também, da FIA USP, que fala que... Eu fiz MBA de Big Data Data Science na FIA. Na FIA, né? Então a FIA, onde eu lecionei bastante tempo também em MBA, na área de simulações empresariais. Pra você ter uma ideia, eles soltaram uma pesquisa recente falando que essa nova geração vai ter mais de 6 carreiras. 6 carreiras. Em outra pesquisa que o Start se lançou... Mas falaram se vão ser bem-sucedidos em alguma? Não, aí já não entramos nesse mérito, né, Eric? Mas a Start também lançou em seguida dessa, falando assim que são mais de 27 segmentos que nós podemos atuar. Tem gente que tem dificuldade de ser bem-sucedido na primeira carreira e já quer migrar para a segunda, né? Justamente. Então, assim, ter carreira, cara, a gente pode trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo, porque a inteligência vai nos proporcionar isso. Sim. A questão nós não somos um robô. Sim. Nós temos sentimentos, nós temos comportamento, e por isso que o mal do século lá no passado... Tem o burnout também. Hoje, é a maior doença, que é a depressão. Sim, o burnout, enfim, as pessoas trabalhando demais. Justamente. A inteligência artificial, a gente vai lá dar uma manutençãozinha, ok. E o ser humano? Né? E aí, nessa pesquisa fala, sobrará mais tempo. E a maioria das pessoas indicaram 2 questões principais. A primeira... o tempo que sobrar não é para ganhar mais dinheiro, mas é para espiritualidade. Isso tem crescido muito, você pode perceber em vários canais do YouTube, por exemplo, muita gente falando sobre espiritualidade. Porque à medida que aumenta, né, as questões relacionadas à depressão, as pessoas começam a querer criar um senso de buscar um propósito, né? Entende que só trabalhar para ganhar dinheiro não traz felicidade. Perfeito. É isso. E outra, nós temos uma vida só. Estamos trabalhando para que a gente possa dar o melhor, quem sabe, para nós e para nossa família, né? Que é um grande dos propósitos. Eu faço trabalho social aos finais de semana, né? Então a gente vai normalmente nos bairros carentes aqui de São Paulo e tal, levar cesta de alimentos, né? Corte de cabelo e tal. Aí eu estava comentando no outro podcast aqui que a minha alegria maior é quando a gente ajuda uma pessoa e você sente que aquela pessoa foi ajudada de fato. Melhor às vezes do que você fechar um contrato milionário, né? Justamente. Porque te traz propósito, né? Traz propósito, você está contribuindo, você está plantando na vida de uma pessoa, isso é muito importante. E o segundo ponto, depois da espiritualidade, é
um entretenimento. Mais do que ganhar dinheiro, por isso que aquela onda de play to earn, né, jogar para ganhar, tá acabando, tá perdendo força no mercado. Hoje é play and earn, jogar e ganhar. Então, o que está acontecendo no mercado gamer, por exemplo, que é o mercado que mais cresce, né, que é o de entretenimento. Isso foi impulsionado principalmente pela pandemia. As pessoas, elas querem se divertir. Então, eu quase posso falar que todo mundo que tem um celular tem um joguinho. Ou usa um joguinho ali nas horas vagas. Então, assim, esse mercado é um mercado muito promissor, né? Quem está entrando para empreender e se divertir nessa área tá ganhando muito. No entanto, foi a primeira M&A que nós fizemos. E agora tem as bets também, para distrair as pessoas e afundar as pessoas. Aí é outro... É outra esfera aqui. Mas se você puder comentar também, tem um participante, vou até reforçar o convite com o Oscar Kenjiro, dele voltar aqui para participar, para comentar sobre inteligência artificial. O Oscar está feito o convite publicamente, Alex, falar com o Oscar para ele falar sobre esse tema, que é a questão de que a gente pouco se fala isso com tanta clareza, que é relacionado à substituição das pessoas pelas IAs. Então, algumas pessoas em determinadas funções, elas ficam com esse receio, né, de perderem os seus empregos, de não saber o que vai acontecer com o futuro. Você pega, por exemplo, o trabalho de um criativo, que hoje você tem uma IA que constrói uma arte, né, que constrói isso. Como que você enxerga essa questão de como as pessoas elas vão ficar, ou o que elas precisam fazer também para, ao invés de vivenciar o medo, elas superarem, para elas poderem usar isso a favor delas e não perderem os seus empregos? Eu vou usar até uma frase polêmica aqui, que por muito tempo, mesmo dentro do Sebrae, eu já a utilizava. A gente tem que dar graças a Deus que vai diminuir o número de emprego, mas vai aumentar o número de serviço. E não estou fazendo só uma alusão à questão da pejotização e tudo mais. Tá? Eu estou entendendo educacionalmente o lado do quê? De crescimento profissional, de capacitação, de sair da zona de conforto. Porque é muito mais fácil eu entrar numa empresa, trabalhar ali e tal, operacionalmente, e não querer crescer. Não, eu já ouvi de várias pessoas, falam assim, Fabiano, entra naquela empresa lá. E muitos convites chegaram, falaram assim, estou te fazendo uma proposta de emprego, você vai trabalhar comigo aqui, se não fizer nada de errado, você vai se aposentar aqui. Eu falei assim, Deus me livre, não quero isso. Por quê? Porque você se estagna, você fica ali na zona de conforto. Tem um chefe meu que ele dizia, né, que a pior coisa que poderia acontecer a um jovem é ele receber um bom salário, porque isso mantinha ele naquela zona de conforto. Justamente. Eu fiquei nessa posição por 12 anos. Assumi muito cedo a posição de diretor de tecnologia de uma agência, ganhava para minha idade, com 30 anos, estava ganhando um salário bem razoável, assim, e aquilo me gerava um certo conforto. Eu não procurava a zona de desconforto. Aí, em 2017, quando eu fui mandado embora, eu vi ali a oportunidade de empreender. E ali eu tomei coragem de colocar o meu projeto em ação. Perfeito. E até vou além. A gente, mesmo sendo talvez um colaborador, um seletista, eu tenho que ser intraempreendedor. Eu tenho que ter a criatividade, a visão. Porém, aí entra na questão do trade-off. Até que ponto eu posso também? Porque você é seletista, você não tem talvez total autonomia. Por isso que eu vou muito para o lado de a gente tem que ser visto, e já há 10 anos atrás eu falava isso, não vai ter espaço para quem não for empreendedor. No mercado, qualquer mercado. Quem se limite só às suas funções ali, né? Justamente, eu tenho que ser criativo, eu tenho que pensar em crescimento, eu tenho que pensar aquilo que hoje as startups de negócio, fazem, né? De vesting, de stock options, de ter participação, de entrar no risco, né? E aí eu vejo que a inteligência artificial, ela contribui muito para o serviço básico operacional, e faz muito melhor do que nós. Com mais perfeição ali, com mais exatidão. Isso é bom. Em 2006, quando nossa empresa Júnior estava dando uma assessoria para uma indústria no interior de São Paulo, eles estavam substituindo as máquinas, ou melhor, as pessoas por máquinas. A cada máquina que eles colocavam, robô, na indústria, 10 a 15 pessoas eram dispensadas. Mas nós entramos para falar, olha, não se preocupe. Né? Por mais que a gente falava, eles ficavam preocupados, mas eu tenho conta, tenho financiamento, consórcio do meu carro. Eu falei, não, fica tranquilo, vamos nos capacitar.
é isso aqui máquina nenhuma vai fazer. E vamos nos capacitar. Hoje nós temos para subir de nível, né? Justamente, muitos são gestores de recursos humanos, de logística, pessoas que cargos, funções que inteligência artificial, tecnologia nenhuma vai substituir. Você entendeu? Por quê? Porque envolve o lado comportamental, de liderança. E quando nós falamos de liderança, muita gente acha que é fazer, que está direcionando apenas. Não, é o comportamento, liderança. Então, por isso que eu falo que, graças a Deus, que está acabando a empregabilidade, porque eu entendo muito como serviços mais operacionais, dando a oportunidade para o ser humano, de uma forma geral, não é só o brasileiro, o ser humano de uma forma geral, se capacite para que tenha serviços qualificados e que ele não fique amarrado a qualquer tipo de contrato. Ele tenha a sua autonomia para prestar vários serviços. E é uma coisa que eu falo, né? Quando você foca muito no operacional, só na execução ali, esquece a parte estratégica, você vai ser substituído em algum momento. Ou por uma IA ou por um outro profissional que tem essa visão mais estratégica. Né? Perfeito. E aí não só falando de quem está trabalhando ali no operacional como um empregado, por exemplo, mas pensando até num dono de empresa. Quem trabalha muito tem pouco tempo para ganhar dinheiro. Sim. E quando você trabalha muito, você fica dentro da garrafa. Né? Eu fui num almoço de negócios na terça-feira, e ali, né, tava com outro CEO de uma empresa, que eles são clientes nossos, e ali surgiram várias ideias, vários negócios. Quando você fica focado só em resolver os problemas da empresa, você não está gerando novos negócios, né? Justamente. Você está preso, né, nas funções. Você não consegue pensar estrategicamente. É isso aí, não está olhando. E esse é o nosso cuidado, né? Tem que estar sempre saindo da garrafa, né? Ter uma visão sistêmica. Não, legal. Bom, nós estamos chegando ao final do AmplificaCast. Eu queria que você deixasse aí falasse um pouco dos seus negócios. Você comentou aqui o nome de cada um, mas o que você está focando no momento? Qual é o negócio que você tem que já te traz mais benefícios em termos de receita, de faturamento, e que você possa comentar aqui com a nossa audiência? Perfeito. Hoje nós temos a aceleradora, então nós ainda mantemos a parte de investimento e acelerações. Então você tem uma boa ideia, ideia não vale nada, né? A gente costuma falar... A IA te dá várias ideias lá. A IA já vai te dar várias ideias, mas uma ideia sem execução... Você esteja disposto a se arriscar por essa ideia, né? Justamente. Tem que ter um projeto validado, um MVP validado, mesmo que manualmente, não precisa estar faturando, para que a gente possa ou acelerar ou investir também. Nosso range de investimentos é um investimento mais early stage, né, para quem está iniciando mesmo, então o cheque não é muito alto. Tá? Porque também o mercado de investimento deu uma diminuída bastante na questão dos investimentos. Nós temos uma plataforma de treinamento, então nós não abrimos mão disso para quem é investido ou acelerado nosso, nos programas de aceleração que nós temos, que ele se capacite. É um programa que há mais de 20 anos atrás, eu comecei como analista de sistema, desenvolvendo, e atuei muito nisso dentro das faculdades. Porque você é como se fosse uma competição de empresas, como jogos de empresas, mas é um simulador onde faz mais de 40 mil cálculos em frações de segundos. Ele analisa em números o seu comportamento na tomada de decisão. Então, hoje nós estamos implementando também as questões de saúde mental, que é a NR1 dentro. Então, na pressão ali da tomada de decisão, pode acontecer alguma coisa e ele já começa a captar e entender se você está a ponto de sofrer um burnout, está numa zona de risco. Nós aplicamos agora no The Expert, que é o último evento que nós fizemos no Morumbis, com grandes C-levels. Tinha lá a BMW, algumas indústrias, tinha o PicPay, Netflix, o pessoal estava tudo lá, e nós aplicamos com esses C-levels. Muitos desses voltaram para os seus negócios com uma outra visão estratégica, seja financeira, de máquina de vendas, comportamental, a parte de divulgação, de posicionamento e principalmente de propósito. Então, é uma ferramenta chamada X-Skill, que nós hoje já oferecemos para qualquer tipo de ecossistema, desde C-level até quem quer aprender educação financeira. E um site, X-Skills? Isso, xskill.com.br. Tá? E aí também nós temos ali as nossas mentorias, e as nossas mentorias são, né, muitas delas proporcionadas, eu que mentoro, são para donos de empresa. Por quê? Mas Fabiano, não é só startup? Não, nós atuamos também com donos de empresa. Por quê? Porque a partir deles nós podemos criar um micro ecossistema de CVC, Corporate Venture Capital, que eles mesmos acabam investindo com a sua estrutura para que eles possam agregar novas startups e quem sabe ali gerar novas spin-offs para que o negócio dele não seja só um negócio fechado, mas seja um ecossistema. Legal. E as pessoas te encontram qual rede social? Fabiano Nagamatsu.
né? Então, só digitar Fabiano Nagamatsu ali, você tem tanto LinkedIn, Instagram, Facebook, acho que deve ter alguma coisa. Muitos deles são gerenciados pela nossa equipe ali, né? Nós temos a Austin Move também. Então, Austin Move também, caso alguém queira saber. E a X-Skill, que é essa ferramenta que nós utilizamos, né, para todas as nossas startups. Legal, chegamos ao final do nosso Amplifica Cast. Fabiano, mais uma vez aí, obrigado pela participação. Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu te convido no nosso canal no YouTube se inscrever, ativar as notificações e lá no Spotify nos avaliar com 5 estrelas, ajudando o Amplifica Cast a crescer. Até o próximo Amplifica Cast. Tchau.